Ó Virgem Santa, rogai por nós, pecadores. Junto a Deus Pai, livrai-nos do mal e das dores. Que todo homem caminhe tocado pela fé, crendo na graça divina, esteja como estiver. Abençoai nossas casas, as águas, as matas e o pão nosso, a luz de toda a manhã, o amor sobre o ódio. Iluminai a cabeça dos homens, te pedimos agora, e que o bem aconteça, Nossa Senhora. Abençoai nossas casas, as águas, as matas e o pão nosso, a luz de toda a manhã, o amor sobre o ódio. Iluminai a cabeça dos homens, te pedimos agora, e que o bem aconteça, Nossa Senhora. Mais uma vez estamos juntos pelo Vim TV. Nosso programa Momentos de Fé pede licença para entrar em sua casa. E hoje, como eu disse no programa anterior, nós daremos continuidade a uma conversa importantíssima que começamos no último programa sobre o cuidado com a nossa casa comum. Nós precisamos de fato nos permitir orientar por aqueles que fazem constantemente entre nós um trabalho de conscientização ambiental. A Mãe Terra sofre. A natureza tem padecido diante dos nossos olhos as consequências de nossa falta de cuidado para com a criação. Quando Deus estabeleceu todas as coisas e criou o homem e a mulher sobre a face da terra, Ele entregou ao homem e à mulher, Ele entregou a nós a terra para que dela cuidássemos. E de tempo em tempo a gente percebe que há uma exortação sempre séria, nos chamando à consciência da necessidade do cuidado, da preservação, para que não soframos as consequências do nosso próprio erro, da nossa própria negligência, porque é um pouco isso que nós estamos experimentando em nossos dias, em nossa sociedade. Quando nós vemos esta seca que já se arrasta por tanto tempo aí, há praticamente 4 anos nós vimos padecendo a seca no norte de Minas, porque as chuvas que têm caído têm sido insuficientes. Na verdade, elas seriam suficientes se nós estivéssemos fazendo a nossa parte. Mas como nós não fazemos o dever de casa, a natureza sofre, só que nós estamos relacionados a essa natureza. A Mãe Terra, o planeta Terra, está sob o nosso cuidado. Nós estamos sendo péssimos administradores. Por isso que mais uma vez eu estou aqui com o Soter hoje. Porque não dava para esgotar o assunto no último programa, não é, Soter? E eu gostaria de, numa continuidade da nossa conversa, para quem não acompanhou nosso programa anterior, pode retomá-lo, né, pelo YouTube, porque nós temos lá no site do Vim TV, www.vimtv.com.br, nós temos
o nosso último programa lá registrado e nós tivemos um começo dessa conversa, mas eu penso que quando nós chegamos ao ponto alto dela, pelo fato do tempo não nos permitir, nós chegamos à conclusão de que era preciso fazer mais um programa conversando sobre esse assunto. E eu gostaria de te pedir assim, te acolher hoje, Soter, te pedindo o que você percebe da realidade atual, qual é o cenário, o que te preocupa como alguém que levantou esta bandeira há tantos anos de envolvimento com a preservação ambiental. Padre, mais uma vez, obrigado pelo convite. E como o senhor bem disse, a situação é muito séria, muito crítica com diz respeito aos impactos ambientais criados no norte de Minas e na região, no sudeste do Brasil, e o norte de Minas não é diferente. E acabamos chegando nessa crise hídrica que está assolando o norte de Minas devido aos impactos ambientais causados, como nós estávamos conversando, no passado, que nós temos a nossa parcela de contribuição, os governos em geral, que acabaram financiando, avalizando o desenvolvimento insustentável que colaborou para que os impactos ambientais pudessem, infelizmente, chegar nos nossos recursos hídricos. E aí eu cito, padre, nos anos 60, nos anos 70, por exemplo, Provárzea, que foi um programa financiado pelo governo federal de esvaziar as várzeas da nossa região para agricultura ou para outros interesses financeiros, que, para quem não sabe, as várzeas colaboram para perenizar os rios e os lagos e as nascentes. E, para isso, ela recebe a água da chuva, entra num processo de permeabilização da água da chuva para favorecer a água no período da seca, vamos dizer assim. E nos anos 60, nos anos 70, houve o esvaziamento, a drenagem dessas regiões. Nós temos aqui em volta de Montes Claros vários projetos dessa natureza. Nós temos também, infelizmente, a agropecuária intensiva, a civicultura de eucalipto intensivo, que colaboraram também para a degradação do meio ambiente. Embora a agropecuária, o agronegócio, ele é importante para o desenvolvimento da sociedade, nós não conseguimos viver sem esse segmento da sociedade, mas o que eu quero dizer é que as nossas atividades no passado trouxeram essa degradação do presente e, consequentemente, do futuro. Então, essa nossa região está sofrendo essa crise hídrica, como toda a região do sudeste do Brasil, e recentemente foi colocado na mídia, principalmente pela Folha de São Paulo, um estudo contratado pelo Ministério do Meio Ambiente no ano de 2011, onde mostra que o norte de Minas entrará num processo de desertificação até o ano 2020. Ora, se o estudo foi feito em 2011 e concluiu isso, então nós vamos ter só mais 14 anos, porque o ano de 2016 já está chegando, só falta 2 meses. Então 14 anos passa muito rápido e a gente preocupa nas futuras gerações, como é que serão essas crianças de hoje do norte de Minas pela falta de água. E eu, como homem do meio ambiente, como trabalho com água há mais de 35 anos e conheço em loco, sou testemunha ocular desse processo de desertificação, me preocupa muito, porque realmente está acontecendo isso. Embora muita gente não queira aceitar, mas o processo de desertificação do norte de Minas já está estabelecido há algum tempo atrás, porque em algumas regiões, em alguns municípios do norte de Minas, em algumas propriedades rurais, não é mais possível a vida animal, vegetal e a vida humana.
As pessoas estão mudando, as pessoas estão migrando pela falta de água, porque aonde não tem água, não tem vida, não tem desenvolvimento, não tem emprego, não tem renda. As pessoas estão mudando e deixando. As propriedades rurais, algumas propriedades rurais do norte de Minas já perderam a característica. Já não tem mais cachorro, cavalo, gato, galinha, só está a casa e às vezes sem ninguém. E ainda insistem em morar ali. Às vezes uma família que é considerada viúva da seca, que o marido foi embora, né, para São Paulo, para o sul de São Paulo, para fazer as colheitas, porque lá existe a possibilidade de trabalho. E aí, devido a essa crise hídrica, esse problema ambiental que está estabelecido na nossa região, está transformando tudo isso num problema social. E o que acontece no norte de Minas, padre, é a falta de conhecimento, a falta de sensibilidade ambiental das pessoas é muito grande. É preciso nós trabalharmos toda essa questão e puxar a sensibilidade dessas pessoas e a necessidade de preservar o meio ambiente como um todo. O norte de Minas vive toda essa crise porque esses impactos foram mais severos, foram mais cruéis nas regiões onde a gente cita aqui o extremo norte de Minas, o sul da Bahia. Então estamos todos nós vivendo, infelizmente, essa necessidade da preservação do meio ambiente. Deixa eu fazer uma apreciação aqui. Nós poderíamos dizer, então, assim, na leitura que você faz, nós poderíamos dizer assim que no Brasil, por exemplo, e sobretudo na nossa região, nós, com o passar do tempo, fomos despertando para a necessidade de uma evolução, né? E até um progresso e um desenvolvimento da região, né? E aí muitos, você falou sobre isso no programa anterior, muitos investimentos, não muitos, mas os poucos investimentos que têm sido feitos desde a década de 60, digamos assim, fez com que houvesse um progresso em termos de estruturação, de melhoramento da demanda, replanejamento do ambiente, tudo. Mas me parece, Soter, que acontece aqui o que eu costumo dizer muito: a gente progride regredindo. Exatamente. Porque a gente, pensando em dar passos positivos, e sobretudo em relação ao norte de Minas, a gente começa a fazer mudanças até mesmo no ambiente natural, sem pensar nas consequências. E aí a gente acaba tendo um comportamento, como eu costumo dizer, imediatista, porque a gente quer resolver o problema de hoje, mas não para prestar atenção que a solução que a gente está trazendo para o problema de hoje vai causar um impacto lá na frente, como nós estamos vivendo hoje. Exatamente. É que a gente, no passado, não preocupou, né, com o desenvolvimento sustentável. E nunca achávamos que esse desenvolvimento, entre aspas, que chegou para a nossa região, pudesse, de uma certa forma, também colaborar para a degradação ambiental da nossa região e, consequentemente, né, todo esse problema ambiental que acabou chegando nas pessoas, chegando nas cidades, infelizmente, de uma forma muito negativa. O norte de Minas, nos anos 60 e 70, ele teve um boom, vamos dizer assim, do desenvolvimento. Mas por que houve tudo isso? Principalmente a cidade de Montes Claros. Porque existia muita água até então. E hoje esse desenvolvimento ele está em xeque, porque não existe desenvolvimento aonde não tem água. Grandes empresas, com certeza, poderiam vir para a nossa região se tivéssemos um determinado volume de água satisfatório. Porque, como eu disse antes, não existe nenhum processo produtivo na face da terra que não use água. Algumas empresas usam a água até excessivamente. E é preciso repensar que essa forma de usar o recurso natural mais importante que nós temos na face da terra, que é a água, de uma forma consciente, de uma forma responsável e, acima de tudo, o reuso da água, que é a palavra-chave hoje. Hoje existem vários processos produtivos que já são
usados com o reuso da água. E no passado nós não preocupávamos com isso. Usávamos a água sem nenhuma piedade, sem nenhuma dó, achando que o Brasil, como a caixa d'água do mundo, nunca ela iria faltar, nunca ela iria faltar. Porque eu costumo dizer, padre, a água nunca vai acabar, uma só gota. Ela vai faltar em determinados pontos do mundo, em determinados pontos da sociedade, e aí nós temos o exemplo. Enquanto o norte de Minas está pedindo chuva, pedindo muita água, o sul do Brasil está pedindo, pelo amor de Deus, para parar de chover, porque as pessoas já estão morrendo afogadas. Então a água, ela acaba mudando de lugar, e isso são palavras de vários cientistas, como mudam de lugar também as pessoas ou os animais que não são cuidados com carinho, cuidado bem deles, que é a natureza. Nós estamos cuidando mal da natureza. Ela encontra ambiente favorável, né? Exatamente. Então, a água, ela está onde existe um ambiente favorável para o processo de transevaporação e o processo do ciclo da água. Né? Porque a água, ela cai na terra, transforma em vapor, vai para a nuvem e transforma em chuva. E se aqui na nossa região não tem essa condição favorável para o processo de transevaporação que permite o ciclo da água, evidentemente que a água vai faltar para nós. E quando falta, ela acaba. E aí, onde que vem todos os problemas da nossa região que estamos deparando agora no momento. Problemas ambientais eram citados o tempo todo, mas agora a gente percebe que era apenas o topo do iceberg, né? Todo problema que surge com grande gravidade agora se chama crise hídrica, certo? Agora eu pergunto a você, esse é o cenário, esta é a realidade. Esse tempo nos propõe uma mudança de postura. O que você, como alguém que faz um trabalho de conscientização da comunidade local, em Montes Claros, mas está antenado a todo esse problema no país, nos recomenda em relação a isso? Eu costumo dizer, padre, que a crise hídrica ela está estabelecida no sudeste do Brasil por causa da crise ambiental. Né? Por que está faltando água? Porque no passado nós não cuidamos da natureza, nós não cuidamos do meio ambiente, como o senhor bem disse, desmatamos, colocamos fogo, o lixo da nossa casa, o lixo industrial. Né? Então tudo isso refletiu negativamente no meio ambiente e acabou chegando no recurso natural mais importante que nós temos na face da Terra, que é a água. Eu vou te cortar aqui só para fazer um gancho até lá, no outro programa. Nós falávamos lá do Rosário Ecológico na nossa arquidiocese, esse ato concreto de valorização da encíclica Laudato Si, do Papa Francisco, e nós lá experimentamos, com o apoio de vocês, o plantio de mudas, né, por todo o parque municipal. Ou seja, então, quando você fala que o problema da água está relacionado à degradação do meio ambiente, então nós poderíamos dizer assim, Soter, que nós estamos no caminho certo, ali fizemos a experiência, fizemos a experiência que deve ser feita nesse momento e que a sociedade precisa prestar atenção também para começar a fazer o dever de casa? Exatamente. O ser humano, ele erra desde que nasceu. O erro é humano. O que nós não podemos continuar é errando. Eu acho que aquele momento é um momento de aprendermos a começar acertando. Fazer o caminho de volta. Fazer o caminho de volta, é exatamente isso. E aquele dia no Parque Municipal, toda aquela região ali, todo aquele movimento, ele transformou para mim, como ambientalista, além do momento espiritual, evidentemente, que foi o ponto positivo do evento, transformou tudo aquilo ali em um momento de educação ambiental. Primeiramente, de trabalhar com as crianças, trabalhar com as pessoas, a necessidade de preservar a natureza em um contexto geral. E acabamos dando o exemplo, a prática naquele momento, que foi com as crianças, plantando 300 mudas, trazendo para dentro da nossa sociedade a necessidade e a responsabilidade de fazermos o caminho inverso. Então, é isso aqui que nós temos que fazer, padre. As pessoas entendem, as pessoas já sabem o que tem que fazer, e o que nós temos que fazer é tirar de dentro da nossa sacola, de dentro do nosso bolso, os projetos,
né, a nossa intenção, a nossa vontade de fazer a coisa e colocar em prática, porque a necessidade urgente das nossas ações concretas, ela é iminente. Então é preciso que cada um de nós façamos a nossa parte. E essa questão ambiental, ela é regional. Não adianta, é mundial, é nacional, mas nós temos que fazer dentro da nossa própria casa, acima de tudo dentro da nossa cabeça. Nós fizemos no nosso programa anterior e estamos aí na continuidade do programa. Gente, eu estou com o Soter. Nós conversamos bastante no programa anterior sobre a necessidade do cuidado com a nossa casa comum, né? A nossa mãe terra, a natureza. E conversamos aqui sobre os problemas ambientais, sobre a crise hídrica nos últimos tempos. E nós estamos vendo aqui agora a necessidade desta tomada de consciência, desta reflexão que a gente vai fazendo, tomar a necessidade de rever o conteúdo em casa, de fazer a lição de casa. Exatamente. E assim, Soter, nós vamos chegando ao final deste segundo programa tratando desse assunto tão riquíssimo, que renderia mais 2, 3 programas, mas eu penso que já foi uma grande provocação. É uma graça para a gente tê-lo aqui, fazer essa experiência de te ouvir, de ver a sua visão sobre a realidade atual. Quer dizer, nós temos uma visão sobre a realidade atual. O que você nos propõe hoje? Qual o apelo, né? Eu dizia que ao longo da história da relação da comunidade humana com Deus, Deus sempre mandou seus mensageiros. Francisco de Assis, em 1200, eu havia falado no programa anterior, e hoje eu encerro com o Papa Francisco, porque a encíclica Laudato Si, né, Louvado Sejas, é toda ela dedicada a uma reflexão séria sobre a importância de cuidarmos da natureza e recuperarmos o que está estragado com amor, compreendendo que esta é nossa casa. E o Papa Francisco hoje ele faz um apelo a nós, né, para olharmos com carinho esta questão. E você está aí em profunda comunhão, já historicamente, com esse pensamento. A igreja abraça essa causa, Soter. Muito obrigado pelas tantas ações que vocês já realizaram em nossa região, de despertar da consciência das pessoas para o cuidado com a natureza. Então eu te peço, deixe uma mensagem final para as pessoas, deixe uma lição de casa. Penso que hoje nós estamos aqui para receber o dever de casa. Padre, mais uma vez, parabéns pelo programa, e eu acho que o objetivo de uma televisão, de um programa de televisão, é levar informações para as pessoas, né? E esse é um dos objetivos do seu programa. Eu entendo que a questão ambiental, como o senhor bem disse, ela vai ter que estar em foco, né? E essa orientação do Santo Padre, ele veio a calhar com o que está acontecendo no norte de Minas, onde ele pede para que nós, seres humanos, individual ou em grupo, façamos a nossa parte. Porque tudo isso que está aí foi criado por cada um de nós. E é preciso que cada um de nós façamos a nossa parte para fazer o caminho inverso. E antes de encerrar, Padre, já que nós falamos de crise hídrica, eu queria deixar uma mensagem, dizer o seguinte, que a água é o sangue da terra, a água é fonte de vida. E se a humanidade não entender assim, nós ainda teremos muitas razões para chorar. E por que eu digo isso? Porque eu já vi, pelas nossas andanças no norte de Minas, eu já vi várias pessoas chorando pela falta de água. É muito triste você levantar de manhã e não ter água para fazer um café, não ter água para escovar o dente ou lavar o rosto. Mas nós aqui dentro da cidade temos a oportunidade, né, e o comodismo de abrir uma torneira e ter água quase que 24 horas, enquanto muita gente na zona rural não tem essa condição. E é preciso nós entendermos que a nossa ação aqui dentro da cidade, ela pode possibilitar, né, o nosso conforto por muito mais tempo, tendo água em nossas torneiras, tendo água para fazer as nossas ações cotidianas, porque a situação do todo o norte de Minas, da cidade de Montes Claros, é o que todo mundo já sabe, que foi anunciado pela mídia. Então é preciso que cada um de nós façamos a nossa economia, que não fazemos o desperdício desse bem tão precioso que nós temos na face da terra. E para encerrar mais uma vez pelo seu programa e dizer que nós estamos sempre à disposição, ao OVIV, que é a nossa instituição, e eu particularmente, Sota, estou aí
à disposição do senhor, da sua paróquia, da Igreja Católica ou de qualquer outra igreja, para que nós possamos levar a consciência ambiental para as pessoas. Você falou da instituição, né? OVIVE, Organização Vida Verde. Isso, Organização Vida Verde. Para que as pessoas possam fazer um contato, pedir o apoio de vocês, aqueles que se sentirem sensibilizados com essa nossa conversa, de repente queiram uma palestra do Soter, queiram desenvolver um projeto como esse que nós plantamos, em meio à oração e à conscientização, como fazer esse contato? A OVIVE, Organização Vida Verde, é uma ONG, padre, que já está aí há mais de 15 anos na cidade, vários projetos, vários programas. Para o senhor ter ideia, nós já temos mais de 10 mil mudas de plantas nativas do Cerrado plantado, com mais de 8 mil pessoas, palestras, oficinas e passeios ecológicos. Nós estamos na região lá do Sapucaia, o nosso telefone é 3215-1079, as pessoas podem acessar para que a gente possa colaborar no processo de desenvolvimento da região, levando informações de preservação ambiental para toda a nossa sociedade. Deus abençoe, Soter. Gente, eu sou o Padre Jairo, vocês já conhecem o nosso programa Momentos de Fé. Se você hoje se surpreendeu ao ver esse programa, acompanhe-nos sempre, trazemos sempre assuntos relacionados à nossa fé, relacionados à vida em sociedade e buscando levar para a tua casa, para a tua vida, uma reflexão que possa lhe ajudar na sua vivência familiar, na sua convivência social e na sua relação com Deus. Deus te abençoe mais uma vez, muito obrigado por nos acompanhar, muito obrigado, Soter, que Deus nosso Senhor nos abençoe e nos fortaleça. Este foi mais um programa Momentos de Fé, aqui pelo VIM TV, e nós vamos à nossa prece final. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai Santo, abençoai-nos em nossos bons propósitos e obrigado por atrair-nos a vós e despertar em nossa consciência o desejo de trilhar os vossos caminhos, cuidando da Mãe Terra, que é a nossa casa comum. Abençoai, Senhor, esta água, a água que cada um trouxe para junto de sua TV ou computador. Peço, Senhor, que também nos abençoeis com as águas descendo dos céus. Sabemos, Senhor, que na verdade vós não faltais com as águas. O problema está em nós pela má preservação. Misericórdia, Senhor, e desperta-nos para esta consciência, para que possamos fazer a nossa parte. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos e a esta água, o Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E eu vou, Soter, fazer, como no início do outro programa, retomar uma canção que tem muito a ver com todo este assunto que abordamos nestas 2 semanas. A questão ambiental, a preservação e o cuidado da natureza, o cuidado com a Mãe Terra. Hoje longe muitas léguas, numa triste solidão, espero a chuva cair de novo pra mim voltar pro meu sertão. Espero a chuva cair de novo pra mim voltar lá pro meu sertão. Quando o verde dos teus olhos se espalhar na plantação, eu te asseguro, não chores não, viu? Eu voltarei, viu, meu coração. Eu te asseguro, não chores não, viu? Eu voltarei, viu, pro meu sertão.